Gravando. Maravilha. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Fernanda Lisboa, psicóloga aqui de Porto Alegre, atendendo online e compartilhando esse momento de pandemia, mas também da gente poder estar conectado fazendo alguma coisa que faz sentido para a gente, que é seguir o nosso trabalho e seguir com aquilo que nos motiva também e a gente poder estar reunido aqui. Então, hoje a proposta é apresentada aí um artigo, né, da FAP e a tradução do título seria Reduzindo Erros Clínicos Inadvertidos, Orientações da Psicoterapia Analítico-Funcional. Daí os autores são Mavis Tsai e os demais autores. Daí um artigo de 2016. E também busquei esse artigo porque a gente tinha, no último journal, também discutido questões, né, de como, às vezes, a gente se depara também com um processo terapêutico, né, e os possíveis efeitos desejados e indesejados, né, da psicoterapia e da atenção que a gente dá para isso e também como eu estou desenvolvendo um trabalho dentro da FAP, né? Então busquei como seria isso, né? Pelo olhar da FAP e porque também esse artigo é um daqueles artigos assim surpreendentes da FAP que é um artigo que tem 5 páginas, 4 páginas de texto. E aí a gente começa a trabalhar nele, ele vai se abrindo, assim, a gente vai fazendo relações e, né, e sempre, eu acho que fala da questão de concisão e profundidade que a FAP tem também, que sempre rende bastante para discutir. E eles já têm uma proposta também, como diz o título, de orientar, né, já meio que proporcionar um debate já para orientar, né, para evitar os erros aí também, como diz o título. Aí é que eu coloquei mais um espaço de estímulos daí para a gente iniciar a discussão, assim, né? Com algumas capas de livros e de artigo e uma citação também. Que é da ACT até, não é da FAP, enfim, mas dei uma misturada aqui também nos territórios, mas mais como possibilidade de diálogo, assim, estímulos para a gente pensar. E aí tem essa citação do livro desse azulzinho no centro, que é um livro da ACT, do Reis, Stroessel e Wilson, que tem essa citação que diz: preferimos ver objetificação e desumanização em termos éticos e políticos, como se preconceito e estigma fossem de forma estrita um atributo preferencialmente dos ignorantes e imorais dentre nós, do que dos leitores e escritores de livros tais como este. Há um elefante na sala, que ninguém parece reconhecer. É difícil ter compaixão por nós mesmos e pelos outros. É difícil ser um ser humano. Essa é uma citação daquelas citações que a gente vai se deparando no livro, assim, e para mim ela é bem significativa, assim, né, nos capítulos iniciais, assim, que fala de algumas questões que são inerentes, assim, ao nosso processo e que é incômodo mesmo, né, a gente se deparar com os próprios erros e a gente também ser o personagem e viver em primeira pessoa os próprios equívocos e lidar com as consequências e a responsabilidade disso e ao mesmo tempo da necessidade que se tem de dar espaço para a gente poder ter essas discussões, né, de quando é que a psicoterapia pode falhar, quando que pode ter efeitos, né, indesejados, quais são os limites éticos, as questões culturais também que demandam espaço de discussão também dentro da clínica, e a questão dos erros também, né, justamente para a gente poder aprimorar, né, e buscar, então, o que pode facilitar o processo, o que a gente pode aprender, né, para evitar ao máximo também, né. E aí, os demais estímulos ali que eu coloquei, né, justamente 2 livros da FAP, né, e um livro, acho que foi até a Yasmin que apresentou um capítulo de self, se não me engano, desse livro,
e que é um livro o original é de 1991, e essa tradução da FAP da EZTEC é de 2006. E os livros de FAP, esses dois pelo menos, né, que também tem o FAP Made Simple ali do lado, eles falam das questões dos erros e questões éticas dentro do livro também, assim, tem uma preocupação, assim, da FAP também de ter pelo menos um item ali dentro falando de questões éticas e de erros também, né? Então é uma coisa que me chamou a atenção, assim. E nesse livro de FAP da EZTEC, mas no final daí tem bem esse item, né, de ética e erros. E uma das coisas que tem ali que me chama a atenção é um item assim que é até meio chocante, sim, mas eu acho que deve ter a ver com a época também, não sei exatamente, né, o que seria, mas é do tipo assim, por que recomendamos evitar relações sexuais na relação terapêutica? Então é uma coisa que tu vê assim, nossa, mas, né, isso é totalmente, parece tão antiético, né, mas às vezes, né, até questões que a gente considera talvez de senso comum ou que estão bem estabelecidas, né, como padrões éticos, é importante que se discuta também, né, isso, porque pode sim ter alguma coisa, né, específica daquela relação ou do profissional que ele precisa de alguma assistência também nesse sentido, né, alguma orientação. E o que eles falam nesse livro que me chama a atenção também é de que o terapeuta não vai trabalhar com um cliente algo que ele não tenha no seu repertório, assim. E aí é uma coisa do tipo, né, coloca o profissional no compromisso, assim, dele, né, também tá bem afinado, né, com a técnica que ele está usando e também se sentir competente na habilidade que ele vai estar trabalhando, assim, né? Então acho interessante isso também. E no livro do FAP Made Simple também tem a questão dos erros ali também retratados e aí eu selecionei, eu não lembro exatamente o que especificamente me chamou mais atenção, né? Porque até eu fui colocando eles porque cada texto no fim dá uma ênfase também, né, sobre a questão dos erros, assim. Mas ali o artigo que eu coloquei daí tem a ver com algo que no fim eu descobri assim mais de trocas de textos em redes sociais. Eu acho que foi até o Michel Reis que publicou assim na timeline. É legal às vezes de acompanhar, poder ter, né, amizade assim pelas redes com profissionais da área, porque a gente acaba tendo acesso também a bastante material assim e a informações interessantes, né? E ele compartilhou esse texto, né, de A Practical Approach to Boundaries, e Making Decisions, Bypassing Blunders and Mending Fences. E aí, que é justamente bem sobre questões éticas, assim, do que fazer se a pessoa, o profissional ali, tem que tomar uma decisão que talvez seja um pouco mais arriscada, de como é que ele vai decidir se aquilo pode trazer mesmo benefícios, de mais ou menos se exercitar assim numa autocrítica e fazendo uma pesquisa ética ou até consultando colegas de confiança sobre isso e fazendo o exercício de também se questionar qual seria o benefício máximo, mas talvez também qual o efeito adverso máximo dessa intervenção quando envolve algum limite, assim, né, que o terapeuta sente que vai se arriscar um pouco mais, assim. E eu botei um livro ali do Saramago também, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que a gente pode usar, assim, um pouco como metáfora também, né, que, enfim, a população fica cega e tem uma mulher que é a única mulher que pode ver e ela acaba sendo a pessoa que vai tentar guiar essas pessoas, né, na sua cegueira ali, né, que é a única pessoa que tem a visão.
E, às vezes, a relação que eu fiz, né, até com essa citação que eu trouxe, né, do Reis, é que muitas vezes a gente se questiona, né, sobre as questões políticas e como cada pessoa vai lidando diferente, né, com temas que a gente considera importantes. E isso muitas vezes é bastante frustrante, e às vezes causa revolta, enfim, né? E do quanto, se a gente tem informação, consciência e orientação para isso, possa fazer o máximo possível com o que a gente tem de consciência em benefício de todo mundo, inclusive daqueles, né, que estão cegos, digamos assim, né? E eu acho que é sempre uma metáfora válida, assim, né? Então, isso aí foi uma série de dispositivos aí que eu lancei para a gente iniciar, assim. Eu só acho interessante comentar que no ensaio sobre a cegueira, ela finge ser cega por muito tempo, né? Para ser aceita. São... Sim. É interessante isso também, né? Acho que foram muitas... Eu também, né, ter essa posição e sustentar ela, né? Diante de um código social também, né, que pode tem um grau de violência também, né, nessa cegueira ali, né, envolvida, então tem algo bastante opressor também, né? Eu ia comentar que eu achei muito legal essa introdução que tu tá fazendo, assim, dessa explosão de ideias que tu teve, de juntar várias coisas diferentes, assim, porque eu acho que essa questão de trabalhar os erros da FAP, trabalhar realmente a questão dos limites da relação terapêutica é uma das coisas mais complicadas, né? E aquilo que tu falou por que não pode ter uma relação sexual entre o terapeuta e o cliente, né? Isso é uma coisa que é dada, a gente acaba aceitando como uma regra, né? Claro que a gente imagina, mas ter um diálogo, uma discussão, exatamente, a gente não acaba não participando, não tendo isso, assim, né? Sobre, por exemplo, essa temática, ou daqui a pouco... Até sobre... Eu acho que tem muita coisa sobre o final da relação terapêutica também, né? Ou até Sim, coisas mais sensíveis, como questões políticas influenciando, valores influenciando na relação terapêutica. Que a psicologia acaba fugindo desses temas, né? a gente acaba discutindo, né, mais dentro da ética, né, algumas questões, mas eu acho que a FAP até acaba propondo, né, é fácil de encontrar também alguns artigos de FAP e feminismo e tantas outras formas, às vezes, de preconceitos também que a gente acaba, né, precisando falar também na terapia, né, e como faz para falar também quando, né, tem um terapeuta, né, no meu caso, uma terapeuta branca e uma cliente que é negra, né, e poder falar isso também na terapia, né, que existe, sim, racismo, existem diferenças e como é que isso ocupa também o espaço da terapia para saber que a gente está se entendendo no processo terapêutico, né? E se isso também, né, ali tem alguma questão, né, envolvendo o processo. Então, são temas que são, às vezes, desconfortáveis ou delicados, mas justamente dar espaço para discussão é o que permite a gente até se instrumentalizar para isso, se preparar para isso, e a gente sentir mais com habilidades e confortável até para, né, poder fazer isso, né, que é importante também. Né? E aí, agora mais especificamente no artigo, né? Então, inicialmente traz mais sobre os fundamentos, né, da FAP. Então, o foco é o poder da relação terapêutica. A posição do terapeuta seria, né, segundo o artigo, de genuinidade, intensidade, compaixão e efetividade do terapeuta. E o cliente é visto como uma microcultura com histórias complexas de agonias e alegrias, sonhos e esperanças,
paixões e vulnerabilidades, habilidades e dons únicos, carregando experiências culturais, sociais e geracionais de raízes profundas nas suas histórias de reforçamento. Aí, então, é uma forma bem bonita e humana de falar também sobre os 3 níveis de seleção também estão aí, né? Mas principalmente dando ênfase a essa questão do processo que vai acontecendo na clínica também, né? Que tem daí as suas particularidades, desafios e a beleza única também, né? Do processo ali. Só queria comentar um negócio, Fê, antes. Eu achei muito interessante no slide anterior ali, dessa questão da efetividade do terapeuta, né? Porque na hora que na hora que me veio, na hora que eu li essa parte, eu fiquei pensando o que seria a efetividade, como é que se veria um terapeuta efetivo, né? Eu acho que o artigo que tu mandou, ele fala um pouco sobre essa questão dos bloqueios do CCR1, né? De forma gentil e também criar o ambiente para o CCR2, né? Mas eu fiquei pensando também que outras características poderiam englobar essa efetividade do terapeuta na FAP, né? Relacionadas aos processos da relação. E até o artigo fala que inicialmente, né, o terapeuta pode estar mais suscetível até errar, né? Então, um dos aspectos que eu lembrei lá do FAP Made Simple, até que eu selecionei, agora eu lembrei, assim, né, que fala que é praticamente inevitável, assim, o terapeuta errar em algum aspecto, assim, né? E aí, até o que esse artigo fala é justamente de, por exemplo, inicialmente é mais fácil o terapeuta não perceber, né, no início, assim, né, da modelagem, um CCR2 acontecendo e pode ser que ele não reforce e passe batido, né? Ou que ele acabe reforçando, né, coisas que favorecem, né, o processo da terapia, da relação terapêutica, mas aí ele acaba avaliando, né, pela análise funcional, começa aí também a perceber que não, sei lá, o cliente não contesta nada, por exemplo, né, e tá tudo sempre bom né, e aí pode ser que tenha uma questão de querer evitar pedir para que algo mude na terapia ou não falar de alguma coisa que incomoda para o terapeuta, do processo da relação. Então, são aspectos, digamos assim, da efetividade por parte da avaliação do terapeuta que pode ir passando, assim, né? E eu acho que o que justifica também a efetividade é a avaliação pela análise funcional, né, e ir identificando, né, o que é 1 e 2, mas também não se descarta daqui a pouco ao próprio processo da FAP se unir a outros protocolos, por exemplo, de ativação comportamental e aí fazer uso de ferramentas também, né, que é o que se tem assim também, né, de sei lá, se for preciso ter um registro mais material, de usar mesmo um inventário, né, e aplicar e poder ter esses dados para fazer uma avaliação inicial e depois também poder usar o mesmo inventário para reavaliar também se o cliente pontua diferente, então tem um registro, assim, mais material sobre, sei lá, aspectos de depressão, ansiedade, né? Usar isso também, né, como critério, né, de avaliação. Então, isso pode ser feito também, além da análise funcional, assim, né? Mas sim, tem justamente algo que pode ser questionado, assim, de como é que faz isso, né? Em parte, isso também, para mim, é algo que eu sempre vou me questionando também. E daí vai falando um pouquinho mais justamente, né, de como é o processo da FAP, até para a gente poder entender o que pode dar errado, né? Aí fala que o processo de mudança, o terapeuta responde de forma contingente aos problemas e às melhoras do cliente que ocorrem no aqui e agora da sessão.
Ou seja, em vez de falar dos problemas do dia a dia que ocorrem em outro, quando, onde, a FAP dá foco em como esses problemas aparecem na relação terapêutica, chamados então de comportamentos clinicamente relevantes, que são CCRs. Aí o CCR1 são os comportamentos dos quais se espera diminuição, CCR2, comportamentos dos quais se espera aumento. E aí os erros do terapeuta podem ocorrer pela natureza contextual dos CCRs. Assim, o terapeuta pode inadvertidamente reforçar os um e punir os dois. Ou seja, não existe um comportamento inerentemente ruim ou bom, né? Mais ou menos isso, né? Ou seja, existe aquele comportamento dentro de um contexto e aí dentro dessas relações do quanto aquilo traz prejuízo ou favorece, né, as relações do cliente é que se avalia daí, né? Se aquilo pode estar favorecendo ou não, né, a questão de produzir relações de acordo também com alguns critérios que o cliente deseja, mas também que sejam preferencialmente relações em que o cliente pode se comunicar claramente, né, com consciência de si, do outro, e também pode, né, expressar que sente, pedir ajuda, receber também isso e também oferecer apreciação, afetuosidade, poder reconhecer e receber isso também, né? Que é mais ou menos aquele modelo ACL para entender o que seria também uma relação mais íntima mesmo, né? E aí, o que se faria, então, para apoiar, digamos assim, né, o entendimento da FAP, a estrutura da sessão e minimizar daí os erros, né? Seria manter a estrutura da terapia com as avaliações, e aí as avaliações podem ser mais informais no sentido de ser perguntas que direcionem já para o modelo em si, e aí os próprios manuais têm várias, né, sugestões de perguntas. Pode ser, né, o terapeuta também criar, né, pode usar a criatividade também para propor exercícios que ajudem nesse tipo de avaliação, já pensando no modelo, ou pode ser mais alinhado daí aos protocolos, né, se quer avaliar a depressão, ansiedade, ou alguma outra questão que esteja ali, né, então aí também se adapta de acordo com a necessidade do cliente e aquilo que a gente já discutiu também o que a gente tem de apoio como evidência, né, de efetividade para aquela questão do cliente em si. Aí, além das avaliações, né, fazer a conceitualização de caso, que é a análise funcional, e manter a estrutura da sessão a partir das 5 regras, né, que é estar ciente dos CCRs, né, perceber, observar e notar eles em sessão, evocar os CCRs, reforçar as melhoras e verificar o impacto das intervenções. E usar interpretações comportamentais e tarefas para generalizar as mudanças para o dia a dia. E aí é que a gente já entra, não sei se vocês têm algum comentário também, querem falar alguma coisa, senão a gente já entra nos exemplos de casos de possíveis erros daí. Eu só lembrei da questão que a gente falou no último encontro de improvisar de forma disciplinada, né? Quando a gente estava falando era mais de comportamentos fora, né? Do tipo, como é que eu vou avaliar um negócio que não tem uma escala padronizada no Brasil, ou que é muito difícil de avaliar no contexto do paciente, né? E aí, vendo isso dentro de sessão faz bastante sentido, né? Dá para improvisar, porque como que tu vai avaliar esse microcosmo aí de repertório do paciente que está sendo problemático para um, pode não ser para outro. Essa questão do paciente muito complacente acaba sendo um ponto cego muitas vezes, né? Tipo, que bom que o paciente está sendo complacente o tempo todo, mas às vezes isso é um problemão para ele lá fora. Sim. Não sei se tem uma escala de complacência para.
Até porque na FAP tem essa questão de... Uma das questões é sempre procurar reforçar tudo que é da relação terapêutica, né? Então, de repente, a pessoa tá ali super colaborativa e tu tá reforçando ainda, e aí aquilo, né, fica... De repente, cria até algo que a pessoa se sinta menos à vontade ainda para falar de algo que seja mais incômodo ali na sessão e que pode, né, ser algo que ele queira pedir pro terapeuta em si, né? E algo que eu lembrei, assim, também, que eu acho que é no livro do FAP Made Simple mesmo, que também a gente já viu o capítulo aqui, né? Eu apresentei o capítulo 4. Fala também que, por exemplo, indicar tarefas que daqui a pouco não, né, não vai fazer muito sentido, assim, pro cliente, ou que não vai ter uma função alinhada, né, com o objetivo da terapia, ou se, né, não produzir algo a partir daquilo, talvez seja, dá para pensar como um erro, assim, também, né, de também ter um pouco mais de estratégia, assim, nesse sentido, né. Talvez um erro de generalização, talvez. E isso é na generalização, assim, de... Isso já me aconteceu, assim, também, de eu pensar, assim, eu vou fazer um vídeo, vou pedir para a pessoa, né, olhar aquele vídeo, eu vou fazer um vídeo, não, indicar um vídeo, né? E aí... E aí eu conversar com a pessoa e não ter, assim, gerado algo que pudesse, né, ter uma outra perspectiva, ou... Então, na verdade, não foi tão útil, assim, e, né, poderia ter dispensado isso. Então, meio que colocou também um alerta para eu ter mais cuidado, assim, com algumas das indicações, porque às vezes não são mais interessantes, assim, tão interessantes, assim, outros dispositivos informativos, assim. Às vezes eu criar, sei lá, uma coisa um pouco mais estruturada, tipo um questionário, né, como se fosse perguntas daí entre sessões, assim, que também a gente encontra, assim, como modelos. Isso tende a funcionar mais e orientar mais do que daqui a pouco tentar compartilhar algum outro vídeo ou dispositivo que não vai fazer muito sentido, às vezes não gera tanta possibilidade de recurso, porque precisa ser bem mais guiado, assim, né? Senão não faz muito sentido, às vezes, para o cliente. E aí, aqui, o primeiro exemplo, né, esses exemplos agora são de reforçar, né, inadvertidamente esse CR1, né? Que seria o comportamento-alvo ali da terapia e acabar reforçando isso. Que é o conversar incessante, né? O cliente, ele fala de forma a não dar espaço ao terapeuta, né? E aí a hipótese do artigo, e no fim o artigo traz hipóteses, né, de casos específicos, e aí a minha forma aqui de apresentar foi meio que tentar explicar o que o artigo faz, como forma até de respeitar os casos e os autores, né? E aí quem está interessado em aprofundar, assim, na descrição dos diálogos e do processo terapêutico, vai lá direto no artigo e, né, também pode curtir a leitura, assim, e se aprofundar com mais atenção. Então, a hipótese aqui explicativa é a necessidade de ser entendido e achar que falar mais vai ajudar o outro a entender o seu ponto de vista ou ocupar todo o tempo para não ter um feedback aversivo, né? Então, pode ser que o cliente queira explicar mais, né? Como se explicando mais, o terapeuta vai fazer daí uma imersão na emoção, né? Ou seja, ele vai desenhar todo o contexto, então o terapeuta vai sentir com ele a intensidade ou, né, entender exatamente como ele está se sentindo. Então, às vezes, isso pode não favorecer o fato da pessoa confiar que se ela dizer que ela está e poder expressar, né, sei lá, tristeza ou raiva, aquilo vai ser ouvido e vai ser validado também, né? Ou pode ser um processo de esquiva, né? Da pessoa estar sentindo, talvez já está em contato com alguma emoção,
né? Ou por receio de ser avaliado, né, pelo terapeuta, estender a narrativa ou, né, fazer um discurso prolongado e aí se perde do que seria central mesmo, né, para a terapia. E o erro do terapeuta nesses casos é justamente permanecer escutando compassivamente, sem explorar esse processo que ele está vendo, né? De talvez a aceleração do discurso e da narrativa para algo que talvez fique tão detalhado e talvez não conecte a pessoa com a própria emoção. E um exemplo daí de intervenção alternativa seria o terapeuta poder notar isso que está acontecendo, né? Que está uma narrativa detalhada ali acontecendo, e o terapeuta falar da sua reação, né? De como ele está se sentindo diante daquilo que o cliente está trazendo, assim. E aí poder descrever o que ele está fazendo e reconhecer também que há um esforço e dificuldade de o cliente fazer dessa forma. Ficou um pouco confuso a frase, eu acho que... Eu acho que a ideia era do cliente se fazer entendido, né? Para o cliente falar demais, o terapeuta não consegue... O cliente fala demais para tentar ser entendido e no final ele acaba não sendo entendido. Sim. Porque lá no artigo ele até dá um exemplo assim de pô, tô percebendo que você tá falando, né? Mas eu fico imaginando assim, o que você tá querendo me dizer, né? Além do que você está me descrevendo, né? Então, meio que tentar assim, fica atento a justamente o pontinho que você está esquivando. É mais ou menos assim, né? A ideia que ele vai passando no artigo. E outra possibilidade ali, então, é também de poder resumir daí, né, o que a pessoa está dizendo, né, e aí pedir, né, eu tô vendo que a gente está falando de algo bem importante para ti, a gente sabe o quanto é sensível isso para ti, mas olha só, a gente começou nesse ponto e a gente já está indo para outro ponto, né. Quem sabe a gente volta, né, para aquilo que é mais importante para ti. Se tu pudesse me dizer isso em poucas palavras, como seria, né? Tudo isso que tu tá me dizendo. Então, pedir para a pessoa resumir é uma forma também de né, enxugar, digamos, aquilo ao que é mais importante, assim, também. Eu até uso uma metáfora, né, diz para a pessoa que ela tá querendo te contar o livro todo, um capítulo, e isso está dificultando mais do que ajudando. Assim, se ela pudesse falar em uma frase, né, aquilo que ela quer que tu entenda seria, talvez eu te entendesse melhor. Com certeza. E às vezes isso, assim, o que acontece é que, por exemplo, daí na FAP também a gente pode trabalhar a questão de pedir para o outro, né, ajuda ou pedir alguma coisa, né? E às vezes a pessoa também parece descrevendo, fazendo tato, né? E ela ainda não sabe o que ela precisa. Também tem um pouco isso, né? Então, quando a gente pede para resumir, parece que a gente está ajudando a... Bom, mas sentindo isso, nesse contexto, com essa descrição, o que será que tu precisa, né? E aí, talvez é uma forma de ajudar. Tá, não, eu preciso de... se eu precisava de uma informação sobre algo, porque aí, né, fiquei confuso, enfim. E aí a pessoa consegue, talvez, traduzir, né, isso e pedir, né, o que antes, talvez, ela ficaria ali naquele processo, né. Um paralelo que eu fiz com a ACT nesse ponto foi dessa tendência a descrever muito, assim, ser algo que está ligado à necessidade por coerência, assim, né, de fazer sentido, assim, tipo, eu senti isso e aconteceu isso, de ter aquela coerência essencial, né, que eu vi até no livro do Vilar, que é tu quer só entender, né, aquilo que está acontecendo, não necessariamente resolver um problema ou ser efetivo, né. E aí na ACT ou na FT clínica, o que o terapeuta tenta fazer é trazer mais para termos de tipo, tá, mas como é que as tuas ações entram nesse sentido, né? O que tu pode fazer a partir disso? Não necessariamente entender, né? Dar um sentido para tudo.
e porque parece ser um reforçador generalizado, né? Dar sentido às coisas, assim. E aí muita gente se apega só nisso, assim, né? Eu tenho que entender, né? Porque que deve ter alguma coisa que aconteceu na minha infância para isso ter acontecido, para eu ter tido essa reação, enfim, e se perde da efetividade, né? Uhum. E falar incessantemente, geralmente, não sei, em coisas mais práticas, menos emocionais, dá sentido para as coisas, né? A gente está aqui sentado conversando incessantemente sobre as coisas, né? E a gente está aprendendo coisas e dando mais sentido e acaba generalizando mais a coerência, mas tem momentos em que isso pode ser prejudicial, pode ser um CCR1, né? Legal isso. Eu achei interessante o que tu falou, Lucas, da questão da arte, da coerência, né? Porque por trás da ideia da coerência também muitas vezes tem uma função emocional por trás, né? Dessa questão de ser coerente. Não só reforçador da coerência, mas também esse falar demais às vezes pode ser, além de explicações, até de... Não só de explicações, mas como é que é o nome de... E fugiu outra palavra... Justificações, né? Às vezes, quando um cliente entra muito num discurso que está justificando muito o que ele está querendo, ou porque ele fez alguma coisa, ou a situação toda em que ele agiu, né? Acho que a função emocional por trás do discurso também é bem interessante nesse sentido, né? Junto com a coerência, porque a coerência seria a coerência a manter o CCR1 daquela emoção, né? Que muitas vezes é a fuga, sei lá, de se sentir culpado, de se mostrar que estava certo, que estava coerente com o que é certo. Ou só de não entender o que está acontecendo, né? Yearning for orientation, né? Tipo, aconteceu um monte de coisas aqui, e se eu ficar falando sobre isso, eu vou conseguir entender, né? Sei lá, numa análise em cadeia, pode ser que isso aconteça, né? Até eu lembro de alguns exercícios de análise em cadeia que eu fiz na pós, que a pessoa precisa interromper o paciente para entender realmente o que está acontecendo. Porque o paciente começa a explicar, e aí, tipo, tá, mas o que tu estava sentindo naquele momento? 2h45 da tarde, na terça-feira, o que tu estava sentindo? Não, mas aquele dia eu fiz isso, né? Tá, ajuda a entender melhor, mas eu só quero saber o que está acontecendo. Aí tá o bloqueio de CCR1. E é engraçado que às vezes... Pode falar. Uma questão interessante também é de que sim, a gente vai interromper daí o cliente também, né, e fazer essa interrupção, mas de que se tem uma orientação também de simplesmente não, digamos assim, ignorar o que a pessoa disse, né, então de tentar de alguma forma fazer um pequeno resumo também, né, do que a pessoa estava informando, mesmo que foi mais extenso e não seja o foco necessariamente, mas ou se não for um resumo, de pelo menos dar uma resposta para a pessoa de que tu, sim, ouviu o que ela falou até aquele momento, mas que tu vai ajudar e direcionar para o que é o foco da terapia também, que vai ajudar, né? Tanto o terapeuta a entender mais, mas o cliente talvez, né? A se aproximar do que é o objetivo dele na terapia, né? E isso é importante, porque às vezes a gente pode pensar um bloqueio meio como algo que pode ser punitivo, assim, também, né? E daqui a pouco talvez até aumente a chance da pessoa, não, peraí, mas tu não tá me ouvindo, e aí eu vou estender mais ainda a narrativa, assim, né? E então, me dá conta disso também, né, no que vai sendo orientado também, né, nos manuais, assim, eu acho que para mim fez bastante sentido, assim, também de usar isso como intervenção, né, de sim interromper, mas também de sinalizar, tipo, ok, acompanhei até aqui o que tu tá me dizendo, me parece que é isso, ou tô te escutando, e a gente vai fazer um outro movimento agora, né, tô te convidando para fazer outra coisa agora também, né, mais ou menos assim. É que, Eu ia de falar certa que... forma, né? Pensando no bloqueio, aí é aquela questão, assim, né, é importante, sim,
assim, é como se fosse uma punição, mas você não está punindo necessariamente o que o cliente ele está falando, né? O que ele traz, mas sim só o comportamento de insistentemente falar, né? E nem se dá atenção, né? Então aí você até realça outro, assim, né? De evidenciar então outros estímulos que, ó, presta atenção nisso daqui, e também é importante, né? Isso que eu acho legal e interessante. E às vezes, que nem clientes que têm um processo de ruminação, né? O quanto eles também entram nas questões de ficar explicando, então também na justificativa, né? E isso é uma forma até de estar evitando a resolver problemas, ou então até mesmo de conseguir encontrar uma forma dele estar se sentindo mais satisfeito, então poder validar o que ele mesmo. Tem um Acho conceito também que interessante se chama... Pode falar. Estava na fila aí, galera. Eu acho interessante que como também é um approach mais de FAP, também tem muito a ver com a questão da comunicação básica, né? Dentro, com a Mais, ele dá os exemplos muito voltados para relação de comunicação ali dentro da terapia, assim. Eu fiquei questionando em relação a outros exemplos tanto de CCR1 quanto CCR2 que poderiam ocorrer. Não sei, eu posso ter ficado com a impressão muito errada de ver que os exemplos, de certa forma, são exemplos que alguns podem ocorrer também ao longo de um tratamento mais longo, mas muitos deles eu creio que fossem até um pouco modulados, seriam primeiras coisas que talvez o terapeuta fosse pegar, sabe, para auxiliar primeiro e para liberar o espaço da comunicação, para então trabalhar em outras ramificações e tudo mais. Mas eu fiquei só com essa... Não sei se eu fiquei com a impressão errônea de que ele deu exemplos mais... se deram exemplos mais básicos de comunicação. Mas caso essa hipótese seja correta, eu fiquei mais em dúvida em outros exemplos, assim, que vão para um processo terapêutico mais a posteriori, assim, mais até eles usam um exemplo em relação à relação terapêutica que sempre está fluindo muito bem e tal. Aquele exemplo ali me deu uma atenção de, isso é uma coisa que pode ocorrer mais para frente, assim, que tem uma temporalidade mais posterior. Mas eu fiquei com essa sensação, assim, não sei, posso estar muito errado. Eu queria comentar sobre o que o Gabriel falou, mas eu queria deixar o Lucas falar, porque ele está na fila há um tempinho. Lucas. Oi. Não, eu só ia comentar, na verdade até já passou, era sobre quando estava falando de... O Giovanni comentou sobre a análise em cadeia, né? E tem até um termo que, enfim, da pessoa, em alguns casos as pessoas elas não conseguem, em alguns casos, o objetivo terapêutico vai ser que a pessoa consiga fazer, né, um tracking, né? Às vezes as pessoas não conseguem ter essa visão de causalidade, né, das coisas que acontecem, do que ela faz e as consequências, enfim. Mas em outros casos é o oposto, assim, a pessoa ela só quer falar sobre, enfim, sobre o que aconteceu, enfim, dá esse sentido mais, né? E tem até um termo que se chama tracking inaplicável, né? Que é quando a pessoa, que seria algo negativo, né? Que seria a pessoa só falar sobre coisas que aconteceram, mas que não estão sob o controle dela, como por exemplo que outras pessoas assim, fulano deveria ter feito isso, deveria ter agido dessa forma, ou eu não consegui fazer isso no passado, mas só isso mesmo. O famoso, meus pais deveriam ter me incentivado. Pode entrar até na ruminação isso, né? Uma questão importante da filosofia contextualista, né, que o ato em contexto ele envolve o mais operacionalmente necessário para influenciar o comportamento. Claro que a relação com os teus pais influenciou isso, mas na terça-feira, às 2h45, o que estava acontecendo? Né? E aí, até apontando a questão do Gabriel, né, que esse tipo de bloqueio mais irreverente, eu acho que acontece mais para frente na terapia. Né? Do tipo, não. Aqui eu tô tentando entender. Né? Mas, de repente, avaliando se é justamente esse o problema do paciente, é isso que ele está querendo mudar, pode combinar com a pessoa. Né? Eu vou te interromper durante a terapia, eu vou
ser irreverente aqui. Se tu te ficar chateado, a gente pode recombinar o exercício, né? Mas aí depende do que a pessoa está trazendo. Eu acho que a dúvida do Gabriel também eu achei bem interessante, né? Eu não sei se eu peguei bem, porque eu fui pegar água uma hora, eu não sei se eu peguei bem a tua dúvida, né, Gabriel? Mas que tu trouxe, assim. Eu peguei a parte que tu falou, só que eu não entendi muito o contexto anterior, né? Mas a tua dúvida é que, tipo, se no exemplo seria de uma terapia mais avançada, né? Mais além, ou mais no início, né? Eu fiquei pensando que uma coisa que eu penso sobre isso é que acho que depende muito da relação, porque se o terapeuta ele tem o T1 dele difícil de, no caso, o meu caso é um desses em que eu tenho dificuldade de quebrar, de bloquear a esquiva do cliente, né? Principalmente nessa questão de fala incessante, né? Às vezes, isso é uma coisa que pode ir aparecendo de uma forma muito mais diluída e muito mais demorada na sessão terapêutica do que, por exemplo, um terapeuta que tem uma facilidade maior para fazer essa quebra, né? E que consegue, daqui a pouco, já de início, sim, tipo, já manter essa troca mais intensa, assim, né, na relação. Eu acho que depende muito também do estilo do terapeuta, da pessoa do terapeuta, do cliente também. Tem clientes que vão ser mais de boas de fazer isso, outros não. Eu acho que isso acaba influenciando também. Por exemplo, um cliente que chega para tipo desregulação emocional tem que ser muito mais sensível e mais lento o ritmo da terapia, assim, às vezes, né? No sentido de fazer essas quebras ser mais, como a DBT traz, ser mais irreverente, né? Tem que ser muito mais cuidadoso nisso. E também vai dar Eu achei função, né? muito... E, você falou isso assim, que por exemplo, início de terapia com um cliente com desregulação emocional, né? E aí, se o primeiro foco é você estar reduzindo, então, assim, ajudando, né, ele se regular emocionalmente com validação, então você vai ficar em mente assim, é claro que depois eu vou ter que interromper, né? E dá para pensar em princípios de modelagem, né, para estar ajudando isso, né? Então, eu vou interromper um pouquinho, depois eu interrompo de uma maneira mais reverente, assim, sei lá, né? Dá para se pensar, né? Esse que é o legal de quando você traz o depende, né? Eu vejo que tanto para início quanto ao longo de um processo terapêutico, esse exemplo ele cai, e você vai percebendo assim, clientes que estão mais silenciosos, né? Então aquela dificuldade de falar assim, não, hoje a semana foi boa, né? Ele já fica, tá, né? Mas o que tá quer dizer de bom, né? Então, o de sempre, né? Enfim, eu acho que vai entrando também nesses contextos, né? Me parece... Eu achei Diga, Gabriel. Era um comentário rápido só quanto ao ponto do Pierre, que eu acho que foi muito bom que no artigo eles trazem as perguntas lá no fim. Eu creio que até não dá para deixar seguir, mas eu achei muito bom que tem as perguntas lá no fim para conhecer tu melhor como pessoa, para saber mais onde vão provavelmente estar os teus erros. Então, eu achei bem válidos. E acho que esses temas, né, eles escolheram, acho que já o que talvez da experiência e outros profissionais sempre têm, né, essa dificuldade, assim, mas como temas recorrentes, e aí eles são mais básicos mesmo, né, do processo terapêutico, mas acho que as intervenções ali, elas variam, assim, eu acho que tá meio misturado, assim, se são processos iniciais ou finais, né? Porque tem os erros também que o terapeuta se dá conta quase no final, né, da terapia em si, que aí ele se dá conta que, né, o cliente foi super colaborativo o tempo todo e aí, né, de que faltou alguma coisa também no trabalho, né, de dar espaço ao cliente contestar também, por exemplo, assim. E acho que isso da modelagem também tem a ver com
Até pena que a Ingrid não está aí, assim, porque a gente discutiu no último journal, na verdade, sobre a tradução da palavra kind and wicked, né, para os processos terapêuticos, e aquilo ficou assim na minha cabeça também, aquela imagem que eu achei muito boa, assim, né, do wicked como algo confuso, né, que não está claro, e de que aí o cliente não teria como contestar ou interagir de uma forma mais equilibrada, né, para dar esse equilíbrio entre, né, a relação terapêutica, né. De dar um espaço propício para aprendizagem, né? Não só punir, mas também dar o caminho para o reforço. Aqui deu uma congelada aqui na minha internet. A gente discutiu tanto que o slide secou na tela. Uhum. Mas sim, tem a ver com isso, assim, e do cliente poder também entender, né, justamente de que a forma que o terapeuta tem de acessar, né, o que está se passando é através, né, do relato também, né, do cliente, ou seja, o terapeuta não vai ficar pressupondo e, né, fazendo coisas surpresa para a terapia também, né, o que seria meio assustador, até ameaçador, assim, para o cliente. E de que o cliente também pode perguntar também para o terapeuta se acaso, né, ele não entendeu alguma expressão facial ou ficar desconfortável com alguma coisa. Então, né, o terapeuta também ajuda nesse sentido a criar possibilidades de que o cliente também possa ajudar o terapeuta a explorar justamente essas reações, né, do que o terapeuta está pensando ou sentindo, se acaso, né, isso for facilitar também o processo, né, da pessoa sentir que está entendendo também o terapeuta ali, né, na sessão, está entendendo o que está acontecendo e está ficando claro o andamento da terapia em si, né. Vou para o próximo slide, porque senão, né, a gente ficou num ali, deixa eu ver. Seguimos. Então, ainda exemplos de reforçar, né, inadvertidamente. Daí tem esse exemplo, né, do comportamento excessivamente cooperativo, que aí seria um exemplo, né, que o terapeuta daí se deu conta mais ao fim, talvez, do processo terapêutico, né. E aí o cliente, nesse perfil do exemplo, ele é pontual, ele paga sempre em dia, fala sobre os sentimentos mais profundos, faz o tema diligentemente, né? E a hipótese do problema aí, né, que pode passar despercebida, é o cliente se sente ressentido e não visto, decepcionado com as relações. E o erro do terapeuta, o terapeuta pode não perceber, né, que a cooperação pode ser CCR1 e não evocar o 2, né, para um feedback negativo também, é como trabalhar isso. Aí o exemplo de intervenção alternativa seria perguntar para o cliente o que é difícil para ele dizer para o terapeuta, né? Indicando que tanto a apreciação quanto oferecer feedbacks do que não funciona aumentam a genuinidade da relação e pedir o que da terapia ou do terapeuta não ajuda, não funciona ou não facilita o trabalho. Então, fazer esse exercício também de pensar, né, o que o terapeuta faz que facilita mais ou o que está produzindo com que, né, o cliente se sinta mais à vontade para falar de certos temas ou que daqui a pouco, né, talvez o terapeuta talvez sinalizou sem querer ou fez alguma coisa que, né, o cliente não entendeu ou não ficou claro, ou, né, de poder dar espaço para ele contestar também e poder, né, buscar explicações, enfim. Sigo?
Eu ia comentar sobre o cliente muito cooperativo, né? É um negócio que é muito difícil de ver. E depois de ler esse texto semana passada, eu comecei a dar uma revisada nos meus pacientes para ver quem estava sendo cooperativo demais. Dar uma cutucada, né? Tipo, tá aí se tu atrasasse. E interessante, né? Porque é um negócio que tá tanto no nosso ponto cego, porque é simplesmente natural que a pessoa chegue no horário e pague em dia, né? Que tá, passou batido, segue em frente, né? E é o tipo de coisa que tu precisa perguntar ativamente para a pessoa, né? E tu nunca chegou atrasado, e se tu chegasse atrasado, o que isso eu diria de ti, né? E é incrível porque surgiram coisas aqui que eu não tava muito atento e foi bem legal, né? Porque tem muito ponto cego que a gente tem que é simplesmente reforçador pra gente. Só um ponto nesse exemplo que tu deu agora, Giovanni, que eu acho interessante, né? Tu acha que, por exemplo, esse que tu trouxe, é que eu fico pensando que, de alguma forma, isso sempre aparece a partir das demandas que o cliente traz de fora, né? Acaba aparecendo dentro da terapia, né? Nesse exemplo que tu deu, tu acha que tipo, tem uma relação com outras demandas de outros contextos? Tipo, essa função aparece em outros contextos, no caso. Sim, nos pacientes que eu pude notar isso, sim. Isso ser parte do comportamento problema que a pessoa estava me trazendo, só que, né, como está acontecendo aqui, eu podia estar exercitando isso, né? Podia estar, tipo, tá, chegou atrasado, show de bola, a gente fica 5 minutos mais, não tem problema, né? De reforçar o 2 ali que possa aparecer, enfim. Mas é bem delicado, né? Nem sempre tu pode perguntar, né? Acho que não faz mal, né? Se tu chegasse atrasado, qual seria o problema, né? Eu odeio chegar atrasado nos lugares, né? Isso pode até ser um CCR1 para mim, de não me atrasar, mas sei lá. Se eu Acho que não gostasse de tem ti, prejuízo. se eu Fala. gostasse de ti, independente do que tu fizesse, será que tu chegaria todo dia no ponto? Eu fiquei pensando porque, tipo, se tu perguntar diretamente pra pessoa, tu não tem garantia de que ela vai te responder aquilo que tu quer, né? Porque, tipo, Ela pode estar sendo complacente com isso, né? que até com responder contigo, né? Daí tem que lançar mão dessas estratégias mais, assim, metafóricas, mais indiretas, né? Eu ia Por isso que eu brincar que é achei... o terapeuta paranoico. Ah, não, mas tem certeza que não ia ter nada mesmo? Não ia ter nenhum problema? Não ia. Ah, mas vai dizer, então vamos testar, então. Complacente. Olha aí. Olha lá. Meio terapia do joelhaço. Isso aí você encontra em Bagé. Já diria Veríssimo. É que eu fiquei pensando nesse exemplo, até porque, tipo... É que, às vezes, a complacência, o terapeuta o cliente não ser cooperativo, não pode ser não precisa ser um CCR1, né, no caso, né? Só que essa é uma coisa que impede ele de falar, de expressar, de se conter, né? Que ele fica mais contido, ele não fala as coisas, é realmente aí interessante ver, mas é difícil Ou realmente, porque seria que nem o exemplo diz, né? Ele fala sempre sobre sentimentos mais profundos, né? Ele é um ótimo cliente, ele mostra os traumas e se emociona, mas o que ele realmente precisava era dizer não. isso que é muito legal, porque Ele está prejudicando os relacionamentos dele. até vai dar outra dúvida, da outra pergunta anterior que o Gabriel tinha feito, né? Quanto tempo o Gente, eu terapeuta vou consegue fazer buscar isso? água e já volto, tá? Tá. Quanto tempo demora para chegar nesse ponto com o cliente, se é no início, no final da terapia? E eu fiquei pensando nisso agora porque... me fugiu agora o que eu ia falar. Era... Putz, não acredito que me fugiu agora completamente. Mas era dessa questão de... Eu estava falando sobre o paciente ser um ótimo cliente. É.
Fala sempre Agora eu sim. esqueci o ponto que eu ia falar, mas era algo relacionado a isso, que essa complacência pode acabar enganando, né? Esse ponto, daí é difícil quebrar, né? É que eu acho que é legal, igual o Giovanni falou, né? A questão da norma social. Assim, tipo, que bacana, né? A gente está mais acostumado a ver, falham mais, né, o segmento de uma norma social. Acho que O João tá travando, tá internet. travou aqui também, pra mim, João. A minha internet não está muito boa. Qualquer coisa, vão falando. Tá dando para escutar? Tá dando Agora pra sim. escutar, agora tá ok. Não, mas eu acho que aquela questão assim da complacência é mais a norma social, né? Assim, a gente está muito acostumado com clientes que vão aparecendo mais dificuldades de estar seguindo, ou às vezes de ultrapassar um pouco os nossos limites pessoais, né? Ou então aquela questão de, falta aí não avisa, ou então muito bagunçado, né? E então isso acaba sendo muito reforçador, né? Mas não quer dizer que seja bom para o cliente, assim. Eu lembro até não lembro onde que eu vi, mas que tinha aquela coisa assim, do Out Session, né? 1 e 2, e o clinicamente relevante 1 e 2, né? Assim, que às vezes está falando de algo que aconteceu fora de sessão, né? E que lá foi um problema, mas né, ele está emitindo um 2 de sessão. Então, às vezes, ele está falando assim, nossa, foi super da hora, que não sei o que, aconteceu na semana, né? Eu consigo fazer diferente, tal, né? Mas em sessão ele está emitindo um, né? E o quanto, assim, na FAP a prioridade vai ser você olhar em sessão justamente nisso, assim, né? Vai estar trabalhando diretamente com o repertório, né? E principalmente o objetivo terapêutico dentro da sessão, né? Então, até mesmo para você não ficar sob controle necessariamente do comportamento verbal, né? Assim, as coisas que estão acontecendo em sessão vão ter um significativo maior. E aí, lendo assim, os sentimentos mais profundos, me faz lembrar muito do outro caso, assim, tá, né? Mas a pessoa fica falando de novo de, mas o meu pai, né? A relação com minha mãe, né? O quanto isso está sendo relevante pro tá aí agora na terça-feira, né? Às 2 da tarde, e aí, né? Eu lembrei que ia Eu, falar que na relação terapêutica a gente acaba modelando a relação com o cliente, né? Então acho que era esse o ponto, até da dúvida do Gabriel, né, antes, mas no eu, início e no eu, final. eu ia até comentar que eu acho que até a gente tinha comentado no outro grupo em relação ao remédio com efeitos colaterais, assim. E eu acho, eu pelo menos, eu fico sempre com um exemplo de paciente que eu tive que era muito a coisa do comprometimento, a falta de comprometimento justamente seria um CCR2, sabe? Só que ao mesmo tempo tu precisa de um comprometimento para a terapia. E aí tu te embasa na demanda inicial que o paciente deu, que às vezes, na verdade, ele não traz. Então, mais destacando, eu acho que o que eu quero dizer com tudo isso é a coisa do altos e baixos, assim, dessa modelagem, de tu entender, de tu conseguir também ter uma compreensão sistêmica da coisa, de como funcionam esses altos e baixos, de em alguns momentos tu ter que fazer uma modelagem de uma coisa que aí depois tu tem que transformar em outra, mas não generalizada, e que pelo menos é uma coisa que sempre me vem muito esse trigger de um paciente específico em que comprometimento, assim, a falta de comprometimento pode ser um CCR2, mas ao mesmo tempo tu precisa desse comprometimento para continuar o tratamento. Então, muito da visão sistêmica e até de pensar um pouco de que em alguns momentos tu vai ter que fazer essa modelagem com altos e baixos, assim, saber que tu vai precisar, às vezes, causar uma crise e causar uma falta de comprometimento para depois tu conseguir fazer esse engajamento, né? Fazer esse comprometimento. Eu estava tentando imaginar um exemplo disso, né? E o que me veio, na verdade, foi
algo da DBT, assim, de dependência química, assim, que fala, por exemplo, se a função do comportamento é contestar ou ser rebelde, por exemplo, né? Então, de que forma a pessoa pode ainda contestar e ser rebelde sem ser se prejudicando sua saúde, né? Então, talvez esse seja um exemplo de meio que tem um e um dois junto, assim, meio que pegar a função, mas achar outros comportamentos que sejam, né, valorosos para a pessoa, motivadores, mas que não prejudiquem, né, a pessoa, a saúde da pessoa, né? Não sei, foi o exemplo que eu consegui pensar, assim, né? Entre um e dois, assim, meio misturado, assim, nesse sentido. A rebeldia dialética. Mas acho que é legal que você trouxe, Fê, porque aqui no texto ele não está falando necessariamente de nossa, o cliente ele atrasou o pagamento e a gente vai ficar uou, que melhora a terapêutica, não é, não é nesse ponto, né? Mas acho que justamente aquela questão assim do quanto, igual isso, assim, a hipótese do problema, né? Talvez o quanto que ele está conseguindo se cuidar, ou então às vezes o quanto que ele vai se valorizando na relação, né? Ou então até mesmo quanto que ele está cuidando da relação. Igual no artigo o que ela traz é justamente isso, assim, né? De mostrar que estava tudo bonitinho era justamente para não estar lidando com a vergonha, né, de algo que era muito difícil de estar trazendo em terapia e do receio do julgamento, né? Então, eu acho que esse é outro ponto, assim, né? Não é no sentido de tá super lindo. E eu acho que de certa forma a gente vai ter uma percepção de que não, calma lá, tá muito estranho, né? Eu fiquei pensando igual, assim, com clientes que têm TEA, né? Principalmente, assim, se você vai pensar, vamos precisar estar ensinando um currículo quanto a relacionamento interpessoal, então tem aquela questão de poder ser mais flexível e que você vai precisar quebrar um pouco regras, principalmente naqueles que são super rotineiros, assim. Então, se você seguir tudo certinho, nossa, vai parecer que o currículo tá lindo, né? Que a criança não tem problemas nenhum, né? Que tá fazendo tudo certinho, quando na verdade ela só tá seguindo um monte de regra. E aí, nesse caso, não são regras que elas vão ter uma funcionalidade depois da terapia, né? Mas, então aí, assim, a terapia vai ser mais efetiva quando a gente também ficar quebrando, né? Mostrando um pouco coisas maleáveis que vão existindo no dia a dia. É um artigo de 3 páginas, mas com muito mais conteúdo por trás. Não, sempre, não, a FAP rende muito, assim. E é interessante isso porque isso que o João estava falando, né? Até a pessoa, na verdade, acaba escondendo um sofrimento, né? De ficar seguindo regras, né? E às vezes ficar até esvaziada de sentido, né? Justamente porque está seguindo regras e não tem um reforçador natural daquilo que está fazendo, né? Então, às vezes até acaba esquivando um sofrimento que tem ali, né? E não a pessoa até não constrói coisas valorosas, né, a partir dela mesma, né, mais pelo um segmento social e acaba sendo às vezes até um controle mais aversivo por elogios e apreciação e validação nesse sentido. Né? Então, próximo. Exemplos de punir inadvertidamente um comportamento de melhora, né? Então, antes a gente estava a reforçar um, agora, né, de punir um 2. A questão do silêncio daí na sessão, né? Quando o cliente inicia já a sessão com um silêncio ou um não sei. E aí a hipótese, né, do problema é não falar dos sentimentos, causa problemas, né, nas relações. E aí o erro do terapeuta é sugerir que o cliente não está ajudando ao não falar. Justamente porque é frustrante daí para o terapeuta, né? Esse momento de silêncio e de não sei, né? Então essa seria a resposta do terapeuta, então é a forma que ele responde, né, ao cliente.
E aí o exemplo de intervenção alternativa é encontrar o que há de 2 no 1. E aí fazer uma hipótese, né, sobre o silêncio, com base na história de vida daí do cliente, das avaliações anteriores, né, que o terapeuta já tenha, né, acessível, e aí guiar o cliente para dizer se isso que talvez esteja ali acontecendo, né, se o terapeuta está entendendo bem daqueles silêncios, e aí para o cliente dizer se é sim ou não. Então, uma forma de modelar daí como o cliente pode pedir ajuda tanto na terapia quanto também nas outras relações, até para expressar aquilo que talvez o silêncio esteja já dizendo que não é algo que seja fácil, que a pessoa não sabe ainda, né, o que é e precisa de ajuda daí para isso. Sigo? Sim, tá. Então, ainda de punir o 2, é comportamento não cooperativo. Quando o cliente diz não querer fazer algo proposto em terapia. Daí a hipótese do problema é não falar assertivamente suas necessidades, causa problemas conjugais e piora do humor do cliente. E aí o erro do terapeuta é perseverar em solicitar do cliente a tarefa proposta e não estar ciente da assertividade em dizer não ao pedido do terapeuta. E aí o exemplo de uma intervenção alternativa é pedir desculpas, né, e reafirmar que o cliente não precisa fazer nada com que se sinta desconfortável e dizer que o cliente foi assertivo, né, em poder discordar também da proposta, né, da terapia, que seria achar aquele 2 no 1, assim. E pedindo para que diga como foi se posicionar daí, né, como não, de forma a favorecer isso, para que aconteça também daí no caso na relação conjugal, que aí seria a generalização, né? Mas isso com a base na análise funcional, né? Então já tinha essa ideia ali. E acho que é interessante, assim, de pensar que o que vai acontecendo, né, tudo que tiver mais próximo, né, da relação terapêutica ali presente, né, acontecendo desacordos entre cliente e terapeuta, de buscar reforçar isso, né, mais, né, já como algo que vai favorecer a relação em si também. Não sei se surgiu algum comentário aí, alguma ideia de vocês. Eu vou querer comentar assim, uma experiência, um atendimento que eu tive e o quanto é legal assim, né, funcionalmente como uma coisa ela vai se construindo. Era ainda justo num atendimento em que minha cliente ela chegou, falou então que ela teve vontade de se confessar com o padre, né? E teve um momento que eu nem percebi, assim, e perguntei para ela, assim, e como é que foi? E ela falou assim, olha, tipo, isso é uma coisa entre mim e Deus, né? Tipo, da confissão, né? Aí a minha primeira hipótese, ok, ela não quer falar, né? Então, tudo bem, né? E depois calhou, assim, dela falar da dificuldade que ela tinha de poder identificar, assim, putz, né? Que tipo de assunto eu consigo estar falando com meus pais ou não, né? Tem algumas coisas que, tipo, às vezes eu fico com vergonha, né? Tem outras que, assim, eu nem quero que eles saibam, né? Então, acho que vai ser muito difícil deles lidarem, né? E aí, naquela sessão, eu nem fiquei muito atento. Só depois, assim, o caramba, né? Tipo, faz total sentido o que ela tinha me falado, né? E aí, assim, na sessão seguinte, eu tive que trazer isso para ela. Assim, olha, eu lembro da dúvida que você falou, né? Assim, a gente até ficou conversando um pouco. Mas a primeira coisa que eu preciso te dizer, assim, eu preciso pedir desculpa quando eu me perguntei, o que você foi confessar, né? E que eu acho que foi muito legal de você ter falado assim, olha, é uma coisa entre mim e Deus, porque eu acho que é justamente isso, assim, né? Tem coisas que a gente conversa com os amigos, tem outras que a gente vai
falar com amigos que são mais íntimos, outras que são conversa de elevador, né? E outras que a gente só vai falar em terapia, ou então até com Deus, né? Ou às vezes a gente nem quer que Deus saiba. Então, tem várias formas da gente poder estar conversando. Eu achei ótimo que você falou isso, assim, comigo, né? Então, aí depois, tipo, continuei, né? Mas me lembra muito isso, assim, né? Não necessariamente quer dizer assim, é um problema de demanda, né? Então, igual no exemplo do artigo traz, que eu acho que é um custo de resposta muito alto, né? Então, vamos reduzir para uma coisa um pouquinho menor, né? Na verdade, não, ela estava sendo assertiva de recusar, né? É uma coisa, assim, que eu gosto muito do geral, né? Eu acho que toda discussão da FAP, assim. Eu achei legal, assim, que meio ela te botou na hierarquia, né? Peraí, calma aí que, né, tem uma hierarquia aqui, e aí, né? E é justamente isso que tem a ver aquela questão anterior, né? Porque o problema da pessoa ser muito cooperativa, às vezes, pode ser que ela veja uma autoridade no terapeuta que ela tem receio de discordar, né? E aí, nesse caso, ela entende qual é o teu espaço, né, como terapeuta, e ela pode ficar à vontade até de dizer não para ti, né? Então, isso é até algo que tu conquistou, digamos assim, na terapia, assim, né? Então, não é um problema, né? Ela se sente à vontade o suficiente para discordar de ti, assim. Então, isso que é legal também de perceber, assim. Daí que eu acho genial o teu livro que tu trouxe lá no início do ensaio sobre a cegueira, sobre justamente, às vezes, ter que se fazer de cego por um tempo até se criar o contexto seguro para que se diga que tem visão. Sim, até tô falando isso, me veio agora situações que talvez, não sei, o João, assim, atuando com DBT, talvez veja mais, mas às vezes a pessoa, ou até às vezes em situação, por exemplo, de violência conjugal, assim, o quanto é difícil, assim, né? Que a pessoa às vezes está numa série de condições em que ela não pode sair daquele contexto que está gerando sofrimento, né, na pessoa, e de alguma forma ela precisa se adaptar, assim, ou sobreviver, digamos assim, naquele contexto, até poder ter condições né, de ter uma qualidade de vida ou conseguir o apoio suficiente para sair daquela situação. E isso é bastante difícil, assim, para o terapeuta também, para a pessoa, né? Mas às vezes é um pouco isso, né? De fingir que está cego também para poder sobreviver durante um tempo e depois, né, achar os melhores recursos para sair da situação. Então, às vezes, tem que achar formas de se adaptar justamente para, né, ser um processo para sair, né, daquele contexto, assim. Então, às vezes, envolve mesmo um pouco disso nesse sentido, talvez mais contextual, né? E acho que em termos de modelagem é um pouco assim de não... inicialmente a gente vai validar muito mais, né? Sempre. Então, vai acabar sendo um pouco mais reforçador e isso... principalmente com foco no vínculo, né, na relação terapêutica, até para a pessoa ter um engajamento e entender mais ou menos qual a relação entre aquilo que a gente está se propondo como terapeuta e mais ou menos como né, a pessoa ir sentindo um modelo, digamos assim, conforme o terapeuta vai conduzindo até, de repente, o terapeuta ser mais irreverente ali, como o Giovanni falou, né, e poder fazer intervenções mais, né, diretas, talvez, porque aí o cliente também já está controlando também as variáveis daquele ambiente, assim, né, já sabe qual é a função daquilo, né, por que o terapeuta está agindo assim, e ele pode também, né, participar com um pouco mais de segurança e confiança naquilo que está sendo feito. E, deixa eu ver, seguindo, então, daí mais para o final, né, do artigo, fala que
que tem um apoio empírico, né, para o mecanismo de mudança da FAP, né, como o reforçamento do CCR2, né. Apoio adicional para a proposta de que a resposta contingente do terapista, do terapeuta, aumenta a frequência dos comportamentos-alvo. Esse apoio adicional daí vem de estudos com base em laboratório, daí diz o artigo e cita algumas referências, daí teria que ir no artigo também para olhar quais são. Quando responder contingente treinado por assistentes de pesquisa promoveu o aumento de sentimentos de conexão dos participantes e também melhorou a profundidade da revelação e abertura, né, da experiência no processo. Isso aí são bem legais. O Jonathan Canter mostrou algumas coisas disso no workshop ano passado, retrasado, não lembro, não sei que ano é, mas de comparar um grupo que a pessoa faz uma autorrevelação e a outra pessoa só diz, tipo, ok, muito obrigado, e o outro grupo autorrevelação e a outra pessoa faz uma recepção compassiva, algo do tipo, né, faz uma validação ali e melhora a qualidade da autorrevelação e as pessoas se sentem mais conectadas depois. Tem um vídeo, se eu não me engano, da Mavis, tipo, como fazer com que uma pessoa se apaixone por você com 3 perguntas. É um negócio assim. Que é basicamente isso de como só receber com consciência, coragem e amor aumenta a conexão entre as pessoas. Né? É uma TED Talk, eu acho. É um TED Talk. Uma das coisas que eu estava pensando também da questão de autorrevelação, porque até pensando na experiência assim da especialização e, né, os primeiros contatos assim com FAP, como às vezes a gente tem experiências assim muito profundas, às vezes é um pouco assustador assim pessoalmente, assim, né, porque tu vai, como é muito experiencial, né, e a gente também acredita no modelo e a gente quer usar isso para nossa vida, enfim, né, a gente, né, abraça isso de forma global. Mas às vezes até nos workshops e, né, pequenos momentos de prática na aula, às vezes a gente já acaba indo, como também a gente tem a nossa formação, a nossa experiência e tal, às vezes a gente vai mais, né, se entrega um pouco mais também para o exercício e sente, né, acaba compartilhando coisas mais íntimas e isso é super profundo, assim, né, mexe bastante com as nossas emoções, dá uma exaustão também, meio que uma ressaca emocional também do exercício e tudo mais. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que aí as minhas primeiras impressões também de autorrevelação e talvez para algumas pessoas quando vão se aproximar da FAP talvez tenham essa ideia que talvez seja um pouco errada, assim, até, de autorrevelação como ter que necessariamente abrir coisas, né, da própria história de vida para a pessoa, e não necessariamente, né? Que às vezes a autorrevelação pode ser muito mais de estar ali com a pessoa e poder dizer assim, olha, quando tu me diz isso, eu me sinto incomodada, assim, desconfortável, né? Será que é uma coisa minha, né, e tem a ver comigo, ou será que isso pode ter a ver com outros momentos também, outras pessoas podem se sentir assim quando tu, né, interage desse jeito. Né? Claro que provavelmente a gente já tem uma hipótese de que sim, né? A gente já vai, né, ter uma análise funcional e mais ou menos, né, também fazer isso a favor do cliente, né? Mas a autorrevelação pode ser mais no sentido de permitir que o cliente tenha acesso também ao que a gente está sentindo, pensando, né? E isso para mim está sendo um baita de um exercício assim de bastante supervisão e terapia e tudo isso para apoiar essa disposição assim de estar super presente, conectado e sempre se desafiando também a fazer isso, que não é uma coisa fácil, mas é muito gratificante também do próprio processo, assim, né? Então,
mesmo depois da especialização, eu sinto que eu estou precisando bastante do apoio também da supervisão para seguir, assim, aprendendo, e agora eu estou revendo coisas e aprofundando bastante isso, né? Então, de que, né, essa questão de estar mais ali respondendo, que é esse responder contingente, né? De poder dar resposta ali ao que está acontecendo. Esse processo aí de fazer atenção, coragem e amor é bem difícil, né? Tem que dar uma resetada no nosso repertório social, assim, de, ao mesmo tempo, né, não tá respondendo a conteúdos verbais o tempo todo, né? De estar aqui, ok, vejo que tu me disse isso e sinto isso. Deu. Muito obrigado. E não é o que as pessoas esperam, mas muitas vezes é o que as pessoas precisam, né? Isso é muito legal. E quando tu começa a sentir os efeitos positivos da FAP, ele começa a se tornar um negócio meio autorreforçador, assim, até a gente encontrar outro ponto cego e ter um bloqueio com isso, e precisar de supervisão e fazer terapia, e estar sempre nesse contínuo aí, né? Porque um T1 pode virar um T2, um T2 pode virar um T1 a qualquer momento. Né? Sim. É isso que tu falou, Giovanni, me vi assim muito, assim, de às vezes espontaneamente, né, de não estar muito consciente das minhas respostas, né, e às vezes produzir esses reforçadores, assim, né, de fazer um aham, um sorriso e tal, um pouco mais descontraído, assim, né, e dando mais informalidade, e isso às vezes favorecia dependendo, né, num caso específico que eu pensei, né, da pessoa querer validação, né, então a pessoa ficava meio que esperando minha resposta, tipo pistas, né, tá quente ou tá frio, tu tá rindo ou tu tá ruim, tá bom, fiz certo, fiz errado, e aí deu notar que eu precisava, nesse caso, né, especificamente, ter o dobro de atenção, assim, também, né? Justamente para não ocupar um espaço, né, da relação ali em que a pessoa estava começando a ser reforçada por isso e, né, e acompanhando, assim, e justamente porque a questão é a pessoa poder, né, se autogerenciar também. Interessante também a gente estar atento na conceitualização do paciente, né? Porque às vezes ele está pedindo validação se desregulando ou fazendo uma coisa que parece um CCR1, né? Ou só falando muitas coisas, né? E tem que estar super atento para pegar aquele CCR2zinho que tá ali dentro. Né? Tá, eu vejo que tu precisa falar muito sobre isso. Tristeza que tu sente. Tá, eu tô aqui contigo. Uhum. Para não ficar perguntando e entrando na história, né, do que está acontecendo. Aí eu admito que eu tenho uma dificuldade com um pouco com essa coisa do CCR1 e CCR2, mais para essa análise que ela parece sempre muito mais complexa do que tu definir ali, sabe? Eu sempre fico muito com essa dificuldade, assim, de definir os recortes, de tu ter que recortar toda, de certa forma, uma sessão, por exemplo, para definir e para entender sistematicamente como tudo aquilo está funcionando, e fazer isso dentro de terapia exige muito silêncio. Não é, eu acho uma coisa fácil mesmo, né? Porque a base ali das 5 regras é observar, né? Acontecendo, né? E a gente inicialmente vai explorando, né? Pela história de vida e aquilo que a pessoa já começa, né? A mostrar na relação terapêutica, a gente vai explorando um pouco isso, assim, meio que fazendo a discriminação, né? Bom, isso acontece só aqui, acontece lá fora também. Como é que é para ti, como é que tu tá te sentindo. Então, inicialmente, a gente não vai ter uma clareza já, né? A pessoa vai estar ali e tu já vai
vai ver os 1 e 2 acontecendo. Então, tem até uma questão, às vezes, que é interessante de... é uma estratégia até mais da que eu vi, assim, na psicanálise, assim, né? E não sei se tem em algum momento, assim, uma sugestão na FAP ou não, mas de que, às vezes, é interessante também de falar no início da terapia, né? Que tu é um terapeuta de uma certa abordagem e que teu estilo de terapia, né? Dentro desse amparo teórico é de tal e tal forma, mas de que, inicialmente, talvez vocês precisem algumas sessões, assim, né? 1, 2, 3 sessões, ou enfim, inicialmente, fazer essa avaliação, né? Como se o início fosse uma avaliação para saber o que está ali acontecendo e para ver se tu pode daí oferecer aquilo que a pessoa precisa ou se daqui a pouco até seria mais interessante fazer um encaminhamento, uma outra abordagem teórica, né? Então, porque realmente é difícil tu fazer ali, né, uma avaliação inicial e já mas alguma coisa a gente já faz, né? Como a gente tem o nosso modelo teórico, a gente já vai, né, com essas perguntas e esse guia investigativo, assim, mas eu acho que é uma possibilidade até de explicar inicialmente que esse início da terapia é uma avaliação, né, e que a gente, para as duas pessoas envolvidas, né, entenderem, definirem o objetivo, né, e que fique legal, assim, para todo mundo, aí concordar com aquele projeto de terapia e aí, né, iniciar, enfim. Mas realmente, inicialmente, é muito difícil, assim, e exige também, não sei se tem algum estudo específico para definir isso ou até orientar, assim, é mais a questão do contrato, né, inicial que se fala, né. Nesse sentido, a DBT eu acho que é bem interessante, né? Pela questão de propor todo um contrato bem estruturado, assinado direitinho para os limites terapeuta e acho que nesse sentido é bem interessante para definir a relação terapêutica, assim. Acho que vamos seguindo aqui também. Aí, as implicações, né, para as recomendações de redução de erros clínicos. Conceitualizar com precisão os CCRs 1 e 2 dos clientes, e aí a gente já estava falando, né, do quanto, né, essa precisão às vezes também já é complexa, né. E aí, para dar atenção aos antecedentes, às consequências e aos contextos da história que modelaram os comportamentos dos clientes, já que os CCRs são percebidos no contexto da história de vida do cliente. O fato de que os CCR2 inicialmente podem não ser facilmente reconhecidos, né, que é isso que a gente está falando, que a gente vai validar mais, né, inicialmente também, principalmente de acordo com o modelo também, e talvez não seja tão fácil, ou se a gente já definiu às vezes entre esse 1 e 2, talvez a gente não perceba. E quando mesmo o comportamento pode ser 1 para um cliente e 2 para outro, né? Ou seja, às vezes a gente, né, pode fazer uma hipótese de que algum tipo de comportamento seja um erro em si, mas que a gente precisa entender a função no contexto, né, que vai variar daí de cliente para cliente. E quando mesmo o comportamento pode ser 2 no início do tratamento e se tornar 1 no final do tratamento, né, que o exemplo ali é de pedir a opinião do terapeuta, né, que inicialmente pode ser uma abertura, né, para o outro, pode ser, né, um pedido para ter acesso, né, às respostas do terapeuta, mas, por fim, pode ser algo de relutar por tomar a decisão daí por si mesmo, né, então é um 2 que pode ser daí depois ao longo do tratamento. Aí outras implicações, né, para as recomendações da redução de erros clínicos,
aumentando a consciência dos seus próprios comportamentos problema, os T1s, e comportamentos alvo T2, como terapeuta, né? Então, o terapeuta também fazer a sua própria análise funcional. Aí o flow da relação terapêutica é entre fortalecer e enfraquecer os comportamentos um do outro, cliente e terapeuta. Essa dança de improvisação é influenciada pela história de aprendizado do cliente e pela lente porque o terapeuta apreende devido à sua própria história de vida, né? Então, o terapeuta meio que usar uma estratégia sempre de questionamento e de dúvida, assim, né? De tem uma hipótese 1 e a hipótese 2 é de que a minha primeira hipótese esteja errada, né? Porque eu estou fazendo uma hipótese de acordo também com o que eu consigo ler e interpretar também, né? Provavelmente com algumas questões mais sensíveis da própria história, assim. E aí, sem que os terapeutas estejam cientes dos seus pontos cegos, não podem efetivamente bloquear os comportamentos problema na sessão. Então, é justamente isso, né? Do terapeuta ver justamente o que acaba sendo mais difícil, se tem temas mais sensíveis, né? E se tem outras questões, não só no processo da terapia, né? Mas que tem a ver com as outras relações fora de sessão, né, da sua vida pessoal, enfim, que são mais difíceis, assim, para o terapeuta, ou que tem a ver com temas sensíveis da história de vida, que possam daí influenciar ao próprio terapeuta, de repente, não muito conscientemente, ele esquivar de alguns temas, ou fazer uma hipótese, né, sobre a função, né, do que está sendo apresentado a partir da própria resposta, né, àquele tema, e de que isso talvez não tenha nada a ver com o cliente, ou que, né, possa estar num momento de bloqueio, né, essa sensação de estar com a terapia num ponto em que está travada, assim, né, bloqueada, pode e provavelmente tem muito a ver daí com a questão do terapeuta em si também, de algo que daí uma ajuda assim é bem-vinda, né, de supervisão principalmente, ou talvez de colegas também, né, de confiança e da mesma linha também, para que possa, né, talvez até a pessoa pedir um feedback sobre algum assunto, assim. Tem, então, mais para o final do artigo, algumas questões para justamente facilitar que o terapeuta daí identifique, né, as suas próprias questões, e essas questões aparecem nos treinamentos de FAP aí. E aí a primeira pergunta é se o terapeuta está experimentando algum desses fatores que aumentam a vulnerabilidade, né? Que aí é falta de apoio emocional da rede social, sentimento de desconexão do parceiro, falta de intimidade emocional ou sexual, atratividade do cliente, gatilho por similaridade da história do cliente com a sua história, sentimento de burnout, falta de autocuidado, cuidar condicionado dos outros. Não sei se eu entendi muito bem esse item, mas se é no sentido da pessoa estar numa situação de obrigatoriedade de cuidado de alguém, talvez seja esse. E outros daí que a pessoa pode, né, até fazer o seu próprio registro, né, de pontos sensíveis, ou às vezes até de pedir auxílio, né, na supervisão para, né, investigar isso. Aí a pergunta 2, o que você tende a evitar comentar com seus clientes? A questão 3 é como esta evitação impacta o trabalho que você faz com os clientes? A questão 4, com o que você evita lidar na sua vida? E o exemplo se tem tarefas, pessoas, memórias, necessidades, sentimentos.
E a questão 5, como suas evitações impactam o trabalho que você faz com seus clientes. E o que eu achei interessante dessas perguntas, assim, é que a gente está justamente vivendo um momento em que tensiona, né, as nossas vulnerabilidades no geral, assim. Então, é um desafio também, às vezes, não lidar com algumas dessas variáveis de estresse presente, né? Mas também fica para a gente também como um sinal, assim, de alerta também para a gente estar mais sensível às nossas próprias questões, né? Mas na situação que a gente está vivendo, a gente está meio que lidando com essas questões que nos deixam, né, a todos nós mais vulneráveis e, de certa forma, pode ser que daqui a pouco a gente possa até usar isso a favor da terapia, né? Se a gente tem um espaço para falar de alguma coisa que humanize também, né, aquilo que a gente está vivendo, né? A gente como profissional também de estar também sentindo o impacto, né, da pandemia e de alguma forma se isso também pode, né, favorecer ao cliente ter acesso de que tu também é outro ser humano ali que também está sentindo, né, o peso do que está acontecendo. Então é interessante nesse sentido, né? E é isso, gente. Eu adorei esse questionário aí de OT1s, né? Eu lembro do Michel Reis falando disso na pós. Porque tem muita coisa que a gente pode não estar percebendo, mas está afetando nossa relação com os pacientes, né? Então, falta de intimidade sexual com o seu próprio parceiro, né? E o paciente está falando sobre isso e pode ser que seja difícil de falar sobre isso. E tu, outside of awareness, né? De forma implícita, acaba evitando falar sobre isso. E aí eu achei interessante, né, para pacientes que a gente se sente travado no platô ali, ver qual desses aí tá nos afetando, porque algum tá, né? Bem interessante. Achei interessante isso que você comentou agora, né, porque eu lembrei daquela questão por exemplo, se a gente vai tentar puxar mais o cliente para ter um CCR2, ao mesmo tempo que pode ser um T1, a gente forçar o cliente demais, lembrou muito aquela questão da DBT, né, de fazer aquelas estratégias, como é que é o nome? Não sei se são estratégias dialéticas, mas estratégias de motivação, né, de negociar com o cliente, eu acho que talvez seja esse, talvez o meio termo, até de integração de DBT e FAP, nesse sentido de ter um meio termo entre negociar com o cliente um caminho em que ele vá conseguir se expor, ter um pouco mais de coragem e ao mesmo tempo de ter a receptividade e a amorosidade na terapia, né? Sem ser um T1. Com descrever daí a proposta da atividade, né? Ou seja, botar a pessoa mais a par e no controle do que vai acontecer, né? E poder descrever bem o que é antes, né? E dizer, não, vou te explicar antes e aí tu vê se tu topa, né? E também explicando qual seria a função, né? Ou seja, é tudo bem aberto, assim, né? Então, até para a pessoa se sentir segura, eu acho que nesse sentido de motivação por deixar claro qual é a proposta, como é que funciona, esclarecer dúvidas e qual a função, né, daquela tarefa ou daquele convite que o terapeuta está fazendo, né? E nesse sentido, eu acho que né, pode facilitar daí a motivação. Mas claro que quando tu fala isso, eu também lembro dos casos em que a pessoa diz, não quero fazer assim, não é o momento. E tá, talvez não seja o momento mesmo, e que bom que tu pode dizer isso, e aí o terapeuta dizer, é muito bom que tu possa te expressar e discordar,
e eventualmente eu vou te convidar a experimentar, né? Vou voltar a fazer esse convite. E, né, pode ser uma forma de, né, dizer e voltar a explicar o que tu tinha pensado, qual seria a função, mas tá bem, a pessoa não precisa fazer. E estou pensando aqui se tinha mais alguma questão assim de... Ah, sim, uma coisa que eu pensei, né, disso que o Giovanni estava falando, assim, né, enfim, às vezes também o cliente trazer alguma questão de sexualidade, né, na sessão e isso é algo, por exemplo, que não é o objetivo da terapia e o cliente, por exemplo, começa a detalhar muitas coisas, né? Isso é uma coisa que às vezes, né, para mim é incômodo. Aconteceu isso já, né? E aí eu pensei assim, puxa, tá, e aí como é que eu faço, né? E aí eu perguntei, eu disse, puxa, tá, mas por que, né, tá aparecendo aí nesse espaço tantos detalhes, né? Qual é a motivação, né, de falar sobre isso? O que que tu tá pensando, assim? E, e aí a pessoa explica, assim, não, é porque eu queria te explicar, porque era muito importante para mim, porque eu era uma pessoa muito esforçada e, né, então tinha um outro contexto ali, né? Mas às vezes são temas, né, que a gente se sente desconfortável por algum motivo, né? E aí a gente pensa, né, nas nossas questões ali que podem estar presentes e talvez às vezes pode ser uma hipótese errada, né, né, do que está acontecendo ali na sessão, né? Mas da gente poder perguntar e falar sobre isso também, né? Essa questão específica da sexualidade é um ponto nevrálgico, né, para muitos pacientes ali, né? Depois de muito tempo eles começam a falar sobre isso e às vezes isso era um negócio que eles precisavam falar lá no início. E as pessoas, eu imagino, né, em geral, as pessoas não estão muito dispostas a falar sobre esse tipo de coisa, né? E aí eu imagino o repertório sendo modelado ao longo do tempo até ter confiança suficiente para abrir esse tipo de coisa. Né? Para a pessoa, tá, eu tô disposto a ficar vulnerável o suficiente aqui porque eu confio em ti. Né? E isso parece ser um CCR1zão, né, da pessoa começar a se expor do nada, assim. Tipo, tá, mas por que tu tá fazendo isso hoje, especificamente, né, 2h45 da tarde, né, na terça-feira? Tá, porque quando eu cheguei aqui eu pensei, tipo, eu confio nesse cara aí pra falar desse tipo de coisa que tá me incomodando faz tempo. Né? Isso foi uma coisa que eu experimentei em terapia, assim, que tipo, eu passei por 2 terapeutas que eu tinha coisas para falar e não especificamente sobre sexo, mas, né, tipo, eu tinha um problema e eu não confiava no terapeuta. Né? E aí eu passei por um terapeuta fato, né? E chegou um tempo que eu nem precisava mais pensar sobre isso. Simplesmente acontecia. Né? E isso é um processo interessante, né? Da gente ver acontecendo na gente, pra gente conseguir modelar nas outras pessoas. A parte de conexão social, né? De saber que tu pode contar com a pessoa. Muito legal. É super minucioso, né? De tu estar presente e reforçando e não sendo punitivo aos pouquinhos. Eu acho tão... E por ser tão minucioso, por isso que eu acho legal todos os reforçamentos, assim, bem comunicacionais, de estar atento e reforçar, assim, porque ao mesmo tempo que é uma coisa muito sucinta, até pra gente, no nosso processo, pra pessoa também é difícil, acho que de compreender aquilo. A gente com já um tempo, já consegue, naquele momento, mas... é difícil, e isso é um desenvolvimento, né? Isso é desenvolvimento para a comunicação, isso é desenvolvimento de outras habilidades, muitas vezes
comunicacionais que passam despercebidos num processo de desenvolvimento pessoal, de reconhecimento de melhora. Habilidades sociais. Era isso, galerinha. Era isso, valeu, gente. Ok. Muito obrigado a quem está nos assistindo. Eu vou tentar fazer upload essa semana das coisas que estão faltando, mas até mais para quem está no futuro nos vendo. Espero que a Terra ainda exista. Os gafanhotos não tenham chego ainda. As 7 pragas do Egito, só chegou uma. Os gafanhotos estão chegando aí no Rio Grande do Sul, hein? Duas, Não. hein? Vai chegar a terceira. Primeiro o Quem é que Bolsonaro. matou o primeiro filho do faraó? Né? Então tá, valeu, gente. Tchau. 01. Tchau pra quem tá assistindo.